gravando aí. Vamos lá, boa noite, pessoal. Temos mais uma aula da nossa reunião clínico-científica mensal. E antes de eu apresentar o nosso palestrante, que já é bem conhecido, mas acho que se alguém não conheceu, eu apresento ele. Não se esqueça que nós estamos gravando essas reuniões, então as reuniões são gravadas, que elas são disponibilizadas depois para todos que quiserem reassistir a aula ou assistir, se não puderem assistir. E lembre-se que a partir do momento que vocês deixam o seu vídeo e o seu áudio aberto, você está automaticamente autorizando a sua imagem e a sua voz para a gravação. Hoje, na nossa programação de sempre fazer avaliações, de chamar convidados externos e chamar pessoal nosso que faz coisa legal, e é sempre legal todo mundo ir falando. Hoje quem vai falar para a gente é o Caio Barbosa Campagnolo, que ele começou a carreira dele lá com a gente, 200 anos atrás, e fez residência, e daí depois ele foi lá trabalhar no hospital, antigo Hospital Anchieta, onde a gente trabalhava, que eu coordenava o serviço lá, daí o Caio assumiu essa função e depois levou o serviço para o Hospital de Clínicas de São Bernardo do Campo, onde ele conseguiu fazer uma expansão e continua fazendo expansão, e é um dos nossos grandes braços aí da residência médica e da otorrino. E eu tenho muito orgulho de saber que ele começou lá com a gente, lá, nem sei mais quando, cara, nem vou falar. Daí ele fala que a gente é muito velho. E ele virou um cara que é um das pontas nossas aí, né, de coordenação e de manter o nosso serviço cada vez melhor. Caio, valeu, muito obrigado por ter topado falar aí para a gente. Eu acho que vai ser bem legal esse assunto. E mais uma vez, obrigado pelo seu trabalho e pela disciplina, que é sempre muito importante. Falou? Obrigado, Fê, pelas palavras aí, obrigado pelo convite, seu e da Priscila, né, pela confiança de sempre. E vou tentar aqui ver se eu consigo pôr um pouquinho aqui do que eu venho estudando aí a respeito de disacosias imunomediadas. Bom, deixa eu ver se eu consigo compartilhar no... Aí foi. O tema de disacosias imunomediadas, ele é um tema bastante desafiador, né? E que, ao longo dos anos, pela dificuldade dos quadros e a variedade de sintomas que esses pacientes podem apresentar, me levou a estudar um pouco mais, né? E, como meu irmão é reumatologista, a gente sempre trocou bastante figurinha aí com relação a esses quadros. Bom, eu não possuo nenhum conflito de interesse. E qual que é a definição de disacosias imunomediadas? É uma entidade clínica rara, caracterizada por uma perda auditiva neurosensorial bilateral, assimétrica, rapidamente progressiva e que se desenvolve no transcorrer de semanas ou meses e não de dias ou anos. Ela corresponde a 1% de todas as disacosias neurosensoriais. Essa foi a definição tradicional que foram utilizados por todos esses anos, desde Maccabi. Com relação à epidemiologia, a incidência é de 5 a 100 mil casos por habitante por ano, uma prevalência de 45 mil casos nos Estados Unidos, mais frequente no sexo feminino, entre a terceira e sexta década de vida, e ela pode ocorrer através de um acometimento exclusivo da orelha interna, e 15 a 30% os pacientes podem, através de uma doença sistêmica imunomediada, evoluir com algum tipo de perda auditiva e podem ter formas de apresentação refratárias, nas quais o paciente responde inicialmente a um tratamento e depois, com o tempo, esse tratamento não é suficiente para manter os limiares auditivos. Então, um pouquinho da linha do tempo. Em 1958, Lenhardt publicou o primeiro artigo, foi uma série de casos em 13 pacientes com perda auditiva sensório-neural, no qual ele propôs uma reação antígeno-anticorpo que promovia essa perda auditiva e, com o transcorrer do tempo, 9 desses pacientes acabaram tendo acometimento da orelha contralateral. E foi daí onde ele criou a hipótese que talvez algum antígeno coclear tivesse sensibilizado esse paciente para desenvolver a doença na outra orelha. Em 1979, Maccabi, que foi quem propôs essa definição que a gente apresentou agora, ele apresentou também uma corte com 18 pacientes com perda auditiva sensório-neural progressiva bilateral, responsiva a esteroides
e começamos a utilizar, então, o termo surdez autoimune. Com relação à classificação, a gente classifica as desacusias imunomediadas em primárias, que corresponde a 70% dos casos, no qual é o acometimento exclusivo da orelha interna, e secundárias, no qual é decorrente de outras doenças autoimunes. Aqui, para lembrar um pouquinho, tá, do nosso sistema imune, ela é dividida em imunidade inata, aquela no qual a gente nasce com ela, né, que é responsável pela atividade dos fagócitos, células dendríticas, o sistema complemento, e a nossa imunidade adaptativa, que é aquela adquirida com o transcorrer dos anos, através dos linfócitos T e dos linfócitos B, com a produção dos anticorpos. Atualmente, existe uma tendência a classificar as doenças imunomediadas sistêmicas em doenças autoinflamatórias e doenças autoimunes. Por que que é importante isso? Porque baseado no local de ocorrência e qual parte do sistema imune, a gente vai pensar qual a melhor forma de tratamento, principalmente com o uso dos imunobiológicos. Então, assim, as doenças autoinflamatórias ocorrem por quê? Através de uma disfunção do sistema imune inato, né? E as doenças autoimunes, uma disfunção do sistema imune adaptativo. Aqui para mostrar um desenho esquemático, um paciente no qual ele é exposto a células dendríticas a alguma proteína coclear, como por exemplo um antígeno proposto nos estudos, que é a proteína coclin, ele é apresentado através da molécula apresentadora de patógenos, e com isso vai ser liberada interleucina 12, que vai estimular as células T nativas na diferenciação TH1, que vai liberar essas citocinas inflamatórias, interleucina 2, interleucina 1A, interleucina 1 beta, interferon gama e TNF-alfa. Já a diferenciação TH2, ela produz interleucina 4, 5, 13 e 10, e a interleucina 10 tem uma característica de possuir uma resposta anti-inflamatória, inibindo a diferenciação TH1. Esses são os outros antígenos que alguns estudos propõem, né, que vem evoluindo com o passar do tempo. O antígeno que foi mais estudado é o antígeno 68-KDA, que, através da técnica de Westner-Blot, conseguiram identificar um anticorpo, o anticorpo anti-HSP70, também conhecido como anticorpo anticóclea, que é dirigido contra o antígeno 68-KDA. Ele é um marcador de atividade da doença imunomediada, da orelha interna, e da capacidade de resposta ao corticosteroide oral. Então, assim, ele é o único teste um pouco mais específico, ele tem como inconveniente um alto custo. Normalmente, a maioria dos convênios não libera esse teste, e custa em torno de R$ 1.000. Ele possui uma sensibilidade baixa, entre 45% e 75%, e uma especificidade alta, acima de 98%. Com relação à fisiopatologia, ela é desconhecida e desafiadora por alguns motivos. Primeiro, biópsia da orelha interna não é viável. Segundo, a gente, por esse motivo, necessita de uso de animais. Terceiro, existe alguma interferência genética que a gente ainda não consegue entender muito bem, e, por algum motivo não bem determinado, seja um processo infeccioso, viral, bacteriano, algum distúrbio vascular ou traumático, pode ocorrer uma alteração nessa fisiologia da orelha interna e desencadear uma resposta imunomediada. E o que que a gente já sabe relacionado a isso? Então, assim, que a orelha interna ela é dotada de uma barreira hematolabiríntica, ou seja, as proteínas cocleares elas são separadas da circulação sanguínea, e quando ocorre alguma perda dessa separação, por algum daqueles fatores que existem, essas hipóteses que a gente citou, vai ocorrer uma resposta do sistema imune, tanto inato quanto adaptativo, caracterizado por infiltração celular, inflamação, com lesão coclear e aumento de produção local de anticorpos. Outra coisa que a gente já sabe é que o saco endolinfático parece estar intimamente relacionado com esse processo autoimune, tá? Por quê? Porque nos estudos experimentais, quando eles fazem a destruição do saco endolinfático, parece diminuir de maneira significativa essa resposta antigênica. Então, assim, 4 mecanismos já são bem conhecidos
relacionados a essa fisiopatologia. Primeiro, um dano causado por um anticorpo contra algum antígeno coclear, que é o que ocorre na doença imunomediada da orelha interna, tá? Tipo primária. Uma deposição de imunocomplexos, como o que ocorre num sistema antígeno-anticorpo, principalmente o que ocorre no lúpus. Uma inflamação mediada por células T, que é o que ocorre na síndrome de Kruger, e um desequilíbrio das citocinas, que é o que ocorre na doença de BC. Bom, frente a isso, a gente tem alguns desafios, né? O primeiro desafio que, assim, eu enxergo é, será que essa definição que a gente propôs, depois de tantos anos, assim, é a melhor definição que a gente tem? Assim, eu acredito que não, tá? A meu ver, a melhor definição seria uma disacusia uni ou bilateral, maior ou igual a 30 decibéis em qualquer frequência, com evidência audiométrica de piora uni ou bilateral de pelo menos 15 decibéis em uma frequência, 10 decibéis em duas frequências consecutivas e ou uma alteração significativa no score de discriminação. Por que que eu acho essa definição melhor? Porque ela é uma definição mais ampla, tá? Vocês vão verem, assim, que no transcorrer, eu vou comentar de alguns casos, que com o passar dos anos a gente foi vendo que existem manifestações de maneiras muito variadas. A presença ou não de sintomas vestíbulo-cocleares e a flutuação auditiva sempre com a tendência à deterioração. Então, assim, o diagnóstico continua sendo um grande desafio. A gente sabe hoje que a DIMOI ela é subdiagnosticada, né? Primeiro por quê? Porque muita gente não lembra da doença, é importante a gente lembrar. Às vezes um paciente pode levar anos para ter a manifestação na outra orelha, e a dificuldade que a gente tem com relação aos testes sorológicos específicos. A forma de apresentação, ela pode ser sistêmica ou restrita à orelha, e aí é onde entra a pedra no sapato do otorrino, né? Porque quando a gente não tem muito sintoma, a gente vai ter dificuldade em conseguir imaginar e lembrar disso, tá? O tempo de manifestação dos sintomas, ele é muito variado, tá? Existem formas de apresentação típica e outros com quadro muito atípicos. Eu me lembro de um caso de uma paciente que abriu um quadro, uma mulher jovem com 30 anos, abriu um quadro algum atrás de uma perda súbita na orelha direita. A gente fez diagnóstico com audiometria, iniciamos tratamento com dose plena de corticosteroide, fizemos a ressonância magnética, veio normal, e após as 4 semanas, ela evoluiu super bem, a audiometria mantendo o limiar. Quando eu comecei a redução do corticosteroide, quando caiu para 40, ela ficou bem. Quando reduziu para 20, ela teve recorrência do 4. Confirmamos com a audiometria, aumentei a dose, e aí a gente começou aquele trabalho com o reumatologista para poder o quê? Tentar ir reduzindo a dose na associação com outro medicamento. A gente associou metotrexato na época. Ela teve uma melhora clínica bem significativa e ao longo de 8 semanas a gente conseguiu reduzir para 10 miligramas de prednisolona associado ao metotrexato semanal. Essa mulher seguiu bem por um ano. Depois ela perdeu o acompanhamento e ela voltou 2 anos depois comigo com um quadro de manifestação na orelha contralateral. Uma perda também súbita na orelha contralateral. Fiz todos os exames, até as provas inflamatórias dela, o VHS, eram normais. Conversei de novo com o reumato, já iniciei dose de prednisolona, dose alta. É, Ela não tinha mais um convênio, ela acabou me procurando no ambulatório lá da faculdade, naquela época que a gente atendia, e ele não se sentiu embasado para associar metotrexato. E posteriormente, alguns meses, conforme eu fui reduzindo o corticosteroide, ela começou a ter sintomas Meniere-like, e mais alguns meses ela começou a ter algumas manifestações oftalmológicas. Mandei uma carta para o oftalmo, e o oftalmo, depois de um tempo, me respondeu falando: Olha, Caio, isso realmente pode ser uma doença inflamatória, autoimune do olho. Aí sim, baseado nisso, consegui conversar com o reumato e a gente conseguiu fechar que ela tinha um diagnóstico de síndrome de Kugan, tá? Mas quanto tempo levou isso? 2 anos. Instituímos o tratamento, evoluiu super bem e depois ela acabou perdendo acompanhamento com a gente, porque ela queria engravidar e, mesmo sabendo da gravidade do quadro, dos riscos que ela tinha, ela optou por parar o tratamento e fazer o acompanhamento com a gente. As afecções em crianças, elas são raras, né? E quando ocorre, a gente tem que lembrar da possibilidade do citomegalovírus congênito. A abordagem de preferência sempre multidisciplinar,
né? Aqui a gente precisa ter um reumato parceiro nesses quadros. E lembrar que nem toda disacusia imunomediada vai ser neurosensorial, tá? Algumas patologias, principalmente em secundárias, vai apresentar uma perda condutiva ou mista, como, por exemplo, na artrite reumatoide, granulomatose de Wegener, é muito mais comum perda condutiva ou mista, e na policondrite recidivante. Com relação às manifestações clínicas, é uma perda auditiva rapidamente progressiva, unibilateral e ou súbita. Em 50 a 80% dos pacientes, eles possuem sintomas vestibulares e 25 a 50% zumbido e ou plenitude auricular. A flutuação auditiva é muito frequente e em pacientes com doença de Meniere, no qual apresenta o sintoma em uma orelha e passado um tempo ele começa a ter manifestação na orelha contralateral, muitos autores sugerem fazer uma investigação para uma doença autoimune. Esses são os critérios que foram propostos em 2013 por Berochal, tá? Então, são critérios maiores, então, um acometimento bilateral, a presença de uma doença imunomediada sistêmica, altos níveis de anticorpo antinuclear, uma redução do número de células T CD4 e uma taxa de recorrência maior do que 80%. E os critérios menores, o envolvimento unilateral, uma mulher jovem e de meia idade, um anticorpo anticóplia positivo ou uma resposta positiva ao tratamento com corticosteroide, uma taxa de recorrência menor do que 80%. Na presença de 3 critérios maiores ou 2 maiores e 2 menores, mesmo na ausência de um marcador sérico, a gente pode suspeitar de uma disacusia imunomediata. Como é que a gente faz diagnóstico? Então, baseado na história clínica, importante lembrar que a forma de apresentação pode ser muito variada. A investigação sistêmica, isso é muito importante. Na maioria das vezes, esses pacientes, eles não contam para a gente de sintomas em outros órgãos, mas é importante a gente investigar e questionar, principalmente parte renal, aparelho locomotor, sistema nervoso central, parte oftalmológica, sistema gastrodigestivo e trato respiratório, tanto alto quanto baixo. A gente vai prosseguir com um exame físico completo, exame otorrinolaringológico. Vamos seguir com audiometrias seriadas. Normalmente, os protocolos orientam audiometria mensal. Muitas vezes, eu gosto de fazer uma audiometria com 15 dias, só para ter uma ideia se esse paciente está respondendo ou não. Eu sei que hoje existem alguns aplicativos aí, de audiometria para iPad, eu não tenho experiência, mas é uma maneira interessante. E a ressonância magnética com contraste é extremamente importante nesse paciente. Por quê? Para a gente descartar tumor, doenças do sistema nervoso central, como esclerose múltipla, fazer diagnósticos diferenciais, doença metastática, vasculite do sistema nervoso central e sinais inflamatórios na orelha interna e até mesmo hemorragia na orelha interna, que hoje as ressonâncias têm conseguido mostrar em alguns casos de surdez súbita para a gente, alguns quadros de hemorragia. A gente vai seguir com exames em outros aparelhos, principalmente se tiver alguma queixa, e nesses casos a gente encaminha para um acompanhamento multidisciplinar de outras especialidades. A biópsia, sempre que possível, é extremamente importante. A gente sabe que para a orelha interna é inviável, mas, por exemplo, um paciente com policondrite, é extremamente importante o diagnóstico através de uma biópsia, né? Então, fazer uma biópsia da cartilagem nasal ou até mesmo do pavilhão. Então, com relação ao laboratório, eu tentei botar aqui de uma maneira bem simples o que é importante a gente solicitar. Então, assim, quais são os exames gerais? Hemograma, glicemia, a função tireoidiana e a pesquisa do anticorpo anti-TPO e antitireoglobulina, tá? Por quê? Porque alguns estudos têm mostrado que até 24% de pacientes com tireoidite Hashimoto, eles podem cursar com a perda auditiva neurosensorial subclínica. Então, assim, muitos autores têm proposto que esse grupo de pacientes devem fazer uma triagem anual com audiometria. O exame de urina 1 em função renal, um perfil hepático e coágulo, provas de atividade inflamatória, VHS, PCR, o anti-HIV, sorologia para sífilis, as torches, toxoplasmose, rubéola, cachumba, herpes simples, citomegalo, zóster e doença de Lyme. E lembrar que a gente tem que, sempre que possível, coletar esses exames antes do início do tratamento, tá? E quais exames específicos a gente pode fazer? Principalmente pensando em doença sistêmica que pode colaborar no nosso diagnóstico.
Então, a pesquisa do FAM, a pesquisa do anticorpo anti-Ro e anti-La, que é da doença de Sjögren, o anti-DNA e anti-SM, os complementos C3, C4, C50, CH50, a pesquisa da síndrome do anticorpo antifosfolípide, anticorpo anticardiolipina, anticoagulante lúpico e beta-2 glicoproteína, o ANCA-C-IP, fator reumatoide e o anticorpo anticoagulante, o HSP70. E aqui, só para vocês saberem, alguns marcadores têm sido pesquisados, né? E o que tem proposta aí de coisas para o futuro? Ainda não é rotina da nossa prática. Então, assim, tem alguns estudos mostrando que o fator de necrose tumoral, quando dosado, se num paciente que tiver uma alta suspeita de uma desacusia imunomediada da orelha interna, com níveis maior do que 18,8, eles são altamente sugestivos de que esse paciente realmente tem uma desacusia imunomediada, tá? E ele pode ser preditor do teste terapêutico com corticosteroide. Outros marcadores, como o HLA, todos esses marcadores são marcadores prognósticos para paciente desenvolver de MOI, tá? Esse marcador, que é o marcador da doença de Vogt-Koyanagi-Arada, é um marcador que tem uma característica de quê? De pacientes que são mal respondedores ao corticosteroide oral. E esse outro teste, que é um teste da inibição da migração de linfócitos, com a pesquisa de antígeno do colágeno tipo 2, que também vem sendo estudado com especificidade significativa. Então, quais são possíveis diagnósticos diferenciais? Meningite, doença de Lyme, sífilis, uso de drogas autotóxicas, traumatismo crânioencefálico, o herpes zoster, principalmente na síndrome de Hansen-Hunt, o HIV, doenças neoplásicas, sarcoidose, síndrome de Coogan, síndrome de hiperviscosidade e outras causas como intoxicação com chumbo, doenças genéticas e doenças mitocondriais. E quais são possíveis causas secundárias? Então, assim, algumas doenças muito prevalentes aí, né? Por exemplo, como tiroidite Hashimoto, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, mas todas essas doenças podem ter manifestação com DIMOR. Dentre as doenças reumatológicas, as com maior frequência encontradas com manifestação otológica são o lúpus, as vasculites ANCA, poliangeite, granulomatose de Wegener e Strauss, policondrite recidivante e síndrome de Coogan. O lúpus tem uma epidemiologia com a incidência de 1 a 25 casos por 100 mil nos Estados Unidos, uma idade média ao diagnóstico de 37 a 50 anos e mais frequente no sexo feminino em 90% dos casos. E quais manifestações oncológicas a gente pode encontrar? Então, uma perda auditiva neurosensorial subclínica em até 28% desses pacientes lúpicos, tem uma relação com alto índice de anticorpo anticardiolipina e a presença de lesões em pavilhão auricular. As lesões de pavilhão auricular são as mais diversas, discoides, escamativas. E quando que a gente vai pensar? Então, assim, quando tem a presença de sintomas sistêmicos, lesões cutâneas, articulares, na presença de FAM e esses outros marcadores. As vasculites são inflamações da parede dos vasos sanguíneos. E o que ocorre? Uma necrose da parede desse vaso, uma proliferação endotelial e um acúmulo de células endoteliais em torno da lesão, consequentemente promovendo ruptura ou oclusão desses vasos. Com isso, ocorrendo um prejuízo na irrigação desses órgãos. Então, as vasculites, elas podem ser classificadas de acordo com o calibre dos vasos em vasculites de grandes vasos, vasculites de médios vasos, vasculites que acometem médios e pequenos vasos, são as vasculites ANCAs, e as vasculites de pequenos vasos, como, por exemplo, a crioglobulinemia, que tivemos um caso recente lá no Mário Covas. Então, as vasculites ANCA, granulomatose de Wegener, que hoje é mais denominada como granulomatose com poliangeite, a poliangeite microscópica e o Churg-Strauss, que hoje utilizamos mais o termo de granulomatose eosinofílica com poliangeite. Isso aqui é uma coorte grande espanhola, só para mostrar para vocês que o ANCA nem sempre vai estar presente no diagnóstico, tá? Por exemplo, pacientes com Wegener, eles tinham um N de 450 pacientes, somente 88% tinham um ANCA positivo. Mais frequente o ANCA-C, mas é importante dosar também o ANCA-P, porque 14% tinha ANCA-P positivo.
A poliangeite, 100% dos pacientes tinham ANCA positivo e mais frequente o ANCA-P. E no Churg-Strauss, uma frequência relativamente baixa, de 60%, e mais frequente o ANCA-P presente. Quais são os sintomas otorrinolaringológicos nessas vasculite ANCAs? Então, com relação à perda auditiva, mais frequente no Wegener, tá? Uma perda auditiva neurosensorial, em 21% dos pacientes. Otite média aguda também mais frequente no Wegener, tá? Em 33% dos casos. Acometimento dos seios paranasais, tanto no Wegener quanto no Churg-Strauss. E sintomas de rinite mais frequente no Wegener e um pouco no Churg-Strauss, tá? Lembrar que paciente com granulomatose de Wegener, em até 20% dos casos, quando ele tem manifestação otológica, ele pode evoluir com paralisia facial, seja uni ou bilateral. E quando que nós vamos suspeitar das vasculites? Então, assim, é uma doença de início insidioso, associada a sintomas sistêmicos, como febre, fadiga, inapetência, perda ponderal, dor, principalmente articular e extremidades, indícios de atividade inflamatória, elevação de VHS, anemia de doença crônica, hipomicro, pericardite e evidência de doença sistêmica. A policondrite recidivante pode acometer pavilhão auricular. É mais comum a perda condutiva, mas pode apresentar perda auditiva neurosensorial, secundária a uma vasculite. Pode acometer nariz e todas as vias aéreas, né? Laringe, traqueia e brônquios. Pode acometer os olhos, articulações, cardiovascular, pele, sistema nervoso central e rins. Esses são os critérios de McAdam para diagnóstico de policondrite recidivante. Então, uma condrite auricular bilateral, a condrite nasal, uma poliartrite inflamatória soronegativa, não erosiva, inflamação ocular, condrite de trato respiratório, cartilagem laríngea ou traqueal, e a disfunção coclear ou vestibular. Na presença de 3 desses critérios associados a um histopatológico, pode fazer o diagnóstico de policondrite recidivante. A síndrome de Coogan, também denominada por uma ceratite intersticial não sifilítica inespecífica, o paciente cursa com uma perda auditiva neurosensorial recorrente, progressiva, associado aos sintomas Meniere-like. Ela pode ter uma forma de apresentação típica, na qual esse acometimento é somente da câmara anterior, só com uma ceratite, e uma forma de apresentação atípica, no qual o paciente pode apresentar um quadro de uveíte e até mesmo com vasculite do sistema nervoso central. Esse aqui é um artigo um relato de caso que nós apresentamos no Congresso Brasileiro em 2006, de síndrome de Coogan, com 2 casos em revisão da literatura. Um outro artigo que nosso grupo publicou em 2004, de uma criança com a disacusia imunomediada. Apesar de raro, a gente apresentou esse caso. E qual que é o tratamento? Então, vamos a uma parte que é importante. Então, assim, o tratamento padrão ouro continua sendo a prednisolona, tá? Apesar de ter vários estudos mostrando outros tipos de classe, continua sendo prednisolona de 60 a 80 miligramas, tá? Lógico que dependendo do peso, normalmente a gente usa 1 miligrama quilo dia, por um período de 4 semanas, tá? E aqui é importante reforçar que as 4 semanas não devem ser reduzido antes, mesmo que o paciente tenha melhora clínica. Então, depois dessas 4 semanas, se o paciente evoluiu com melhora, a gente vai pensar em reduzir em até 8 semanas para 10 a 20 miligramas de prednisolona. Crianças, apesar de raro, uma dose de 1 miligrama quilo dia. Lembrar que 70% dos pacientes respondem inicialmente e, quando esse acompanhamento segue para até 34 meses, apenas 14% tem resposta, tá? O início do tratamento, ele pode ocorrer até 3 meses. Isso aqui é uma ideia que a gente sempre teve no passado, né? O paciente chegava com mais de 1 mês de sintoma, não, já passou o tratamento, o tempo de tratamento. Não, a gente sabe que o tempo inicial, quanto antes entrar, melhor é, mas que até 3 meses deve ser utilizado e não mais do que 1 ano, tá? Os eventos adversos ocorrem em torno de 15%, sendo que somente 6% precisa interromper esse tratamento. E quais são? Ganho de peso, elevação de PA, elevação de glicemia, irritabilidade, insônia, catarata, osteoporose e osteonecrose. Com relação à diminuição do tempo de tratamento, assim,
isso a gente não deve fazer. Uma coisa que muitas vezes a gente via, o paciente com 2, 3 semanas, ele estava melhor e a gente, naquele desejo de diminuir os efeitos colaterais de corticosteroide, a gente reduzia esse corticosteroide. E isso os trabalhos mostram que a gente não deve fazer. Por quê? Porque isso pode se traduzir em recidiva. E quando esse paciente recidiva, normalmente tem uma característica dele não ter uma boa resposta mais ao tratamento com corticosteroide, tá? Nesses casos que a gente identifica, estamos com dificuldade com redução do corticosteroide, ou até mesmo você teve uma resposta, mas não teve uma resposta tão satisfatória, a gente avalia associar outros medicamentos, dentre eles o metotrexato é um medicamento muito bom, é o que eu tenho mais experiência assim de utilizar. Por quê? Porque é um medicamento de posologia cômoda, uma vez por semana, seguro, né? E que o reumato tem facilidade no manejo também. Abordagem sempre multidisciplinar, eu sempre encaminho para um acompanhamento conjunto, tá? A reabilitação auditiva, sempre que a gente perceber que o paciente evoluiu com a perda auditiva e que tem indicação do ASE, a gente vai indicar isso, né? E aqui, assim, para nossas amigas fonos, eu sei, assim, o quanto é o desafio para elas reabilitar o paciente com DIMOI, por quê? Principalmente pelo critério flutuação, tá? Vocês vão ver que assim, esse paciente hoje ele está bem, amanhã ele conta que sente que o ouvido entupiu e a audição flutua muito, né? Normalmente tem uma característica, às vezes, do IRF está um pouco prejudicado e ele sente muito incômodo com ruído e distorção dos sons, tá? O implante coclear, ele tem excelentes resultados nas DIMOI, tá? A única coisa que é importante, assim, sempre aqueles pacientes que a gente percebe que está evoluindo para perda neurosensorial severa, profunda, o quanto antes, principalmente em algumas patologias, a gente já pensar em preparando o paciente e indicar esse implante coclear. Por quê? Porque, por exemplo, algumas patologias como o Coogan, ele tem uma característica de, se você não implantar rápido, depois você não conseguir fazer a inserção total do eletrodo, tá? E isso vai se traduzir em um resultado, às vezes, um pouco pobre do implante coclear. Com relação aos tratamentos opcionais, então, assim, existem alguns estudos que sugerem que a gente pode, para alguns casos, utilizar alguns outros agentes, como agentes citotóxicos e biológicos, metotrexato, ciclofosfamida, ciclosporina, azatioprina, e os anti-TNF-alfa, etanercept, infliximab e adalimumab. Porém, não existe evidência que esse tratamento é eficiente. Então, assim, quando que a gente utiliza? Somente para casos refratários, tá? A gente precisa de mais ensaios clínicos que, em base que a gente vai utilizar isso de rotina. O tratamento com medicamentos transtimpânicos também não tem benefício maior do que o tratamento oral, tá? Existem alguns estudos e, entre a comparação, a metilprednisolona é o que teve o melhor resultado, tá? E qual a dose utilizada? De 0,3 a 0,5 ml de solução de 40 miligramas por ml, com aplicação semanal. O infliximab também mostrou resultados promissores. Porém, como eu disse, não tenho experiência com o tratamento transtimpânico, eu não acho que é o tratamento de eleição. Quando que a gente vai pensar num tratamento transtimpânico? Naquele paciente, por exemplo, que não tolerou o tratamento com corticosteroide oral, tá? Do contrário, a gente vai pensar em manter o corticosteroide oral, associar outros medicamentos como metotrexato. E a plasmaférese, que tem seu uso muito restrito, né, principalmente para doenças sistêmicas, no qual tem a deposição de antígenos anticorpos, promovendo lesão de órgãos-alvos. Então, esse aqui é um algoritmo do tratamento da DIMOI. Então, quando a gente faz o diagnóstico, a gente faz a audiometria seriada, mensal. Iniciamos o tratamento com a prednisolona 60 a 80 miligramas dia por 4 semanas, não menos que isso. E o paciente que evolui com a melhora auditiva, a gente vai reduzindo em 8 semanas esse corticosteroide de 8 para 10 a 20 miligramas, e ocorrendo a estabilização, a gente vai manter essa dose mínima de tratamento por até 6 meses. Nos casos que esse paciente vem evoluindo com melhora, quando você faz a redução do corticosteroide e a gente observa a recaída ou piora, a gente associa com metotrexato, né? E normalmente numa dose de 7,5 a 20 miligramas, e observa a resposta. Melhorou, mantém essa dose por até 6 meses. Não melhorou, a gente vai para o outro lado. Se o paciente já de cara não evoluiu com melhora auditiva nenhuma, a gente vai avaliar depois dessas 4 semanas,
fazer a ciclofosfamida, o inconveniente que é uma droga mais mielotóxica, com outros efeitos colaterais, na maioria das vezes tem que fazer o paciente internado e ou usar outras drogas como os imunobiológicos. No caso do paciente evoluir com a perda auditiva severa ou profunda, a gente tem que sempre considerar o implante coclear. E qual que é o futuro frente às DIMOI? Então, assim, dois. Então, a terapia gênica, né? Isso ainda está em nível experimental, com uso de células-tronco, e o uso dos imunobiológicos, né? Eles já estão bem consolidados, principalmente para algumas doenças sistêmicas, né? Lúpus, as vasculites, policondrite. E para a DIMOI, principalmente para as doenças primárias, a gente precisa ainda de novos ensaios clínicos randomizados, principalmente multicêntricos. Por quê? Porque é uma doença com a prevalência um pouco mais baixa. Então, a gente tem dificuldade de ter um N significativo que a gente consiga ter embasamento para o uso dele rotineiro. A gente precisa evoluir com novos marcadores séricos, isso é uma situação dá dificuldade no diagnóstico, e estudos de custo-benefício, porque os imunobiológicos são medicamentos muito caros. Então, assim, a gente precisa ter um embasamento para os convênios e mostrar que realmente vale a pena a gente usar imunobiológico frente às sequelas que a doença pode transmitir para esse paciente e o custo, por exemplo, de um futuro implante coclear. Isso aqui é um artigo que eu achei interessante de trazer para vocês. Então, é um estudo avaliando o efeito da N-acetilcisteína no tratamento da perda auditiva neurosensorial. Então, eles incluíram 3 estudos de paciente com PAIR, 2 de surdez súbita e 2 de pacientes com uso de drogas ototóxicas. O único que mostrou evidência com significância estatística foi no grupo de surdez súbita. Então, eles avaliaram 2 grupos. Um grupo que tomava somente corticosteroide e um grupo que tomava o corticosteroide associado à N-acetilcisteína. Tá? E o grupo que tomou associação com N-acetilcisteína apresentou, parece, uma potencialização desse efeito do corticosteroide, porém, o N é muito pequeno, tá? Foram em torno de 60 pacientes. Então, a gente precisa tomar cuidado um pouquinho para analisar esse resultado. Esse é um outro estudo, né, do Anaquira. O Anaquira é um imunobiológico que ele é um antilinfócito B, tá? Para avaliar no uso da desacusia imunomediada. Então, assim, foi um estudo fase 1 e 2. Eles incluíram 12 participantes que falharam no tratamento de 4 semanas com corticosteroide oral. 2 pacientes não completaram por eventos adversos, ou seja, 10 terminaram o estudo, e eles usaram a dose diária subcutânea de até 84 dias e foram acompanhados por 180 dias. Os eventos adversos foram reações locais leves e a análise com a intenção de tratar, ou seja, analisando os 12 que iniciaram o estudo, eles encontraram um resultado de melhora auditiva significativa de 58%, tá? E o que que foi encontrado? Que o marcador sérico de IL-1 beta, que o Anaquira, ele é bloqueador de IL-1 beta e não de antilinfócito B. Desculpa, eu falei errado. O antilinfócito B é o rituximab. O, o marcador sérico caiu. Então, quando a gente dosou durante o uso, ele caiu. E depois que a gente retirou, após a análise de 180 dias, esses níveis de IL-1 beta subiram. Esse é um outro estudo, um estudo piloto com rituximab. O rituximab, sim, é um antilinfócito B. E foram incluídos 7 participantes, tá? Desses 7 participantes, 5 obtiveram melhora auditiva, o que sugere que vale a pena continuar estudos com relação ao uso do rituximab para desacusia imunomediada. Esse é um outro estudo experimental, tá? Com células-tronco. O que que a gente sabe, né? Que os pacientes com DIMOI, eles possuem altas frequências de células T produtoras de interferon. E o que que eles conseguiram encontrar com o uso dessas células-tronco de tecido adiposo? Que essas células-tronco, elas são capazes de reduzir o efeito das células TCD4 e suas respostas inflamatórias. Como? Estimulando as células T reguladoras a liberar a interleucina 10, aquela que eu mostrei no início, lá do slide, que tem uma característica anti-inflamatória, ou seja, inibindo a diferenciação TH1 e inibindo a produção das outras interleucinas e interferon gama.
Esse é uma revisão da literatura que foi publicado, avaliando o uso de células-tronco em animais e humanos. Foram utilizados vários tipos de célula-tronco, com vários locais de aplicação. Os melhores resultados foi para estudos experimentais com animais, né, e um início de tratamento até 2 semanas do início dos sintomas, com infusões múltiplas, pelo menos 2, e sempre que foi feita a aplicação extracoclear. Em humanos, os resultados são muito controversos. Inclusive, eles mostram um artigo de uma pequena série de casos de paciente com DIMOI que foram realizados em implante coclear biohíbrido, que eles denominaram, que seria o quê? Esses pacientes, no eletrodo foi colocado células-tronco com cola de fibrina. E isso foi muito controverso o resultado, tá? Tiveram pacientes que tiveram resultado significativo e tiveram pacientes que não tiveram bons resultados. Então, assim, precisa mais estudos, é o futuro, né? E foram poucos os eventos adversos. Então, assim, quando que a gente vai suspeitar? Isso aqui assim, é extremamente importante. A primeira coisa é a gente pensar no diagnóstico, né? Nos quadros clássicos, assim, típicos, é muito fácil. É aquele quadro que a gente tem na cabeça aquela definição. Perda auditiva, rapidamente progressiva, bilateral, assimétrica. Mas nos quadros atípicos é onde está realmente a situação que é mais difícil e que é onde a gente pode melhorar diagnóstico. Então, quando que a gente pode pensar nisso? Então, aqueles pacientes com surdez súbita, que a gente excluiu outras causas, por exemplo, como tumor vascular, viral, e aqueles pacientes que respondem com corticoterapia e que pioram quando a gente vai retirando esse corticosteroide, né? Associação com outros sintomas sistêmicos. Isso aqui é muito importante a gente lembrar de questionar o paciente sobre isso. Porque muitas vezes o paciente vai falar assim: ah, mas o que tem a ver meu olho? Ou o que tem a ver a minha pele com o meu ouvido? Tudo nesses casos dessas disacusias imunomediadas, tá? Em algumas apresentações bilaterais, até mesmo casos que parecem ser infecciosos e atípicos, tem que pensar nesse diagnóstico e realizar os exames de rastreio, tá? É, questão de um mês atrás, um colega me ligou para me falar de um caso que estava com uma apresentação muito atípica, ele queria uma opinião, de uma paciente de 50 e poucos anos, com um quadro de otite média aguda bilateral, que ela já tinha sido tratada com vários antibióticos, com vários outros colegas otorrino, e ela tinha uma resposta muito pobre com relação a isso. Associado, tinha uma piora auditiva, uma perda auditiva, e na última semana tinha aberto um quadro de paralisia facial de um lado. Eu sugeri para ele, falei, olha, coleta as sorologias, é importante a gente fazer toda aquela bateria de rastreio, acho que vale a pena fazer uma miringotomia, coletar cultura e antibiograma, né, para a gente ver, porque possa ser algum processo infeccioso, e colocar um tubo de ventilação. Ele me contou depois que foi difícil colocar o tubo, porque tinha assim, uma mucosa bastante hiperplásica na orelha média, e quando saíram os resultados, veio um ANCA-C positivo, né? E aí a gente conseguiu fechar um quadro de Wegener para essa paciente. Então, assim, como highlights, o que que eu acho que é importante gravar aí, né? Eu acho que essa gravura, ela lembra bem, isso aqui é um trabalho em equipe, né? Lidar com DIMOI não é para o otorrino exclusivamente, mas sim essa parceria otorrino e reumato, né? E a gente precisa ter um reumato que acredite também no nosso diagnóstico. Por quê? Porque muitas vezes você pode não ter um marcador tão sugestivo, ele pode falar, olha, não tem embasamento para iniciar o tratamento. Então é muito importante isso. A gente vê isso que o pessoal da Rino tem encontrado um pouco essa dificuldade com relação aos pacientes com polipose e que não tem tanta manifestação da parte pulmonar, né? É, lembrar desse diagnóstico, né? Então, é um diagnóstico que é muito importante a gente não esquecer, né? E, por exemplo, o paciente teve uma perda agora, você não conseguiu fechar, não fecha a porta para isso. Pode ser que no futuro esse paciente venha apresentar, depois de alguns anos, um acometimento da orelha contralateral ou até mesmo uma manifestação sistêmica, né? Porque a doença, ela tem essa evolução muito variada, tá? Um outro ponto que é extremamente interessante, e aqui eu acho que vale a pena essa sensibilização, a disacusia imunomediada da orelha interna, ela é uma das poucas causas de perda auditiva neurosensorial que a gente tem capacidade de reverter esse quadro do paciente. Então, é muito importante a gente fazer o diagnóstico, porque senão esse paciente vai taxar sem diagnóstico, não vai fazer um tratamento adequado
e provavelmente vai evoluir com a degeneração auditiva, tá? É, Outro ponto extremamente importante é que muitas doenças, principalmente as doenças sistêmicas, são doenças de morbimortalidade alta, tá? E algumas delas, por exemplo, principalmente o Wegener, tem uma característica de ter as primeiras manifestações otorrinolaringológicas. Então, por exemplo, se a gente faz diagnóstico num paciente com Wegener, como por exemplo esse caso dessa senhora, ela não tinha nenhuma alteração renal, ela não tinha outros sintomas, era exclusivo do otorrino. Se a gente fizer esse diagnóstico, a gente vai conseguir tratar essa paciente de maneira adequada e diminuir essa morbimortalidade, tá? Bom, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês. Espero ter é, atingido aí o objetivo, né? E estou aberto aí para a gente poder discutir aí se alguém tiver alguma dúvida. Boa, Caio. A gente tem uns minutos para a gente poder comentar, sugerir, perguntar. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Vou te falar uma, Caio. Você, no É. dia a dia, você, Hum, quando você opta, ou quando tem indicação de usar metotrexate e afins, você prescreve ou você deixa isso a cargo do não, reumato? sempre a cargo do reumato. Sempre a cargo do Quando eu reumato. faço o diagnóstico, eu já mando para o reumato seguir conjunto. Porque assim, vai ter um tempo até isso tudo. Agora, a gente precisa ter um parceiro, Fê. O Porque cara é senão, irmão de assim, reumato, velho. O cara tem um irmão reumato, aí fica mais Então. fácil. É isso que eu ia falar, porque acho que essa é a maior dificuldade que a gente tem, e isso eu tenho experiência, eu tenho três casos recentes de MOI. Um era um clássico que resolveu com corticoide, eu fui diminuindo o corticoide, na hora que eu suspendi, uma semana depois voltou tudo. E aí voltei o corticoide e mandei para o reumato, eu já tinha feito todas as provas, veio tudo negativo, o cara não comprou. E aí eu fui mantendo o corticoide, a moça, era uma moça, tinha 32 anos, começou a ter todos os efeitos colaterais do corticoide, que ela estava com 60 miligramas, e ela começou a ficar hipertensa com acne, começou a fazer estria, tudo que você podia ter de corticoide, ela tinha. E ela falou, não quero mais tratar. E eu falei, mas você tem que procurar um reumato para ajudar, né? E ela falou, já procurei, eles falam que não é nada reumatológico. E fica naquela coisa, né? Porque a gente não tem muita experiência em fazer essa manipulação dessas drogas e o paciente fica meio perdido. Eu acho que esse é o maior desafio. é, esse é o desafio. Essa paciente que acabou fechando o Kugan, quando eu levei ela para discutir lá no ambulatório da faculdade, é, a resistência foi essa, porque ela não tinha nenhum marcador que justificava. Falei, olha, mas eu já tive a experiência, ela já respondeu. Falei assim, vamos acreditar, eu tô precisando de ajuda. Assim, o não foi taxativo. Só que quando ela abriu o quadro oftalmológico, aí eu levei a carta do oftalmo. Falei, ó, e agora, você acredita? Aí Entendi. mandei os artigos e aí beleza, aí a gente começou a tratar, entendeu? Então, assim, é fundamental a gente ter o reumato parceiro, né? E Eu Inclusive, eu tô vendo aí que o Cristiano eu vou tá por falar, eu vou aí, passar a palavra e para ele que foi eles. um, e ele que foi um grande incentivador da gente ir estudando esses casos, justamente porque ele acabou pegando alguns casos que alguns colegas foram enviando, e em algumas situações a gente encontrou também casos que não eram imunomediada, né? Como, por exemplo, teve um caso de um paciente que era um Meniere coclear, que a gente fez diagnóstico e tratou e ficou super bem, tá? E tem meu outro caso, esse é recente também, é uma médica. Ela tem 27 anos, que ela fez uma surdez súbita que recuperou. E daí eu colhi tudo, veio um fã de 1/640, mas ela não tem nada. E aí eu mandei para o Reumato. O Reumato falou, não, isso aí pode acontecer, 20% da população tem. E ela fez, e agora ela me ligou faz uma semana que ela está com zumbido do lado esquerdo, do mesmo lado. E aí, com áudio normal, eu falei, olha, tá voltando, pode voltar o corticoide. E voltou o corticoide e o zumbido voltou. Então, Melhora, né? é. Bom, vou passar a palavra para o Cristiano. Fala aí, Cristiano. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite aí. Eu, como irmão mais velho, tinha que assistir, né, para poder depois dar umas pauladas nele se ele falasse alguma besteira. Mas vi que ele fez direitinho aí. Parabéns, Caio, pela apresentação.
Eu acho Legal. que eu tenho um viés de seleção, né? Eu faço consultório do lado do Marcão, vi que o Marcão tá aí. Tem o Raul, tem o Caio, a Giovana já trocou paciente, então eu acabo tendo uma drenagem desses casos aí, né? Assim, pensando do lado de cá, é porque para nós a gente sempre trabalha com sinais, sintomas. Geralmente a história é florida, né? Um paciente com lúpus, um paciente com vasculite, ele tem febre, perda de peso, é o cara que vem doente. E quando o cara vem zerado, só com esse sinônimo aí, esse efeito que vocês vão reconhecer, porque o cara vai procurar vocês, às vezes a gente fica numa saia justa mesmo, para poder fechar ou não. E você vê que você pede anticorpo, e muitas vezes o anticorpo pode ser negativo, né? Então, isso aí dá um frio na barriga. Mas, por exemplo, essa história da recorrência e que responde com o imunossupressor, eu acho que esse cara aí não há dúvidas, mesmo que a gente não consiga mapear o anticorpo, que ele precisa de algum imunossupressor de longo prazo, né? E aí o corticoide que foi colocado, e você apresentou, você colocou bem a história aí, né, de todos os efeitos da síndrome de Cushing exógeno que essa sua paciente apresentou. Quer dizer, a ideia é a gente usar um poupador de corticoide. E aí o metrexate é um grande aliado. Ele é barato, custa R$ 30 em média, né? Fácil de tomar. Você vai tomar uma vez por semana a medicação. A única sugestão, né? Se vocês não têm a parceria para ajudar vocês, ou você quer ganhar tempo até chegar no reumato e você já quer tirar esse corticoide, lembrem de fazer sorologia de hepatite, tá? A gente sempre tem uma preocupação, paciente HIV, paciente com hepatites B e C, a gente talvez tenha que fugir do metotrexato, né? Tirando isso, vocês podem começar 15 miligramas aí, cada comprimido tem 2,5 e você vai dar 3 comprimidos de manhã, 3 à noite, ou 6 numa tacada só. Se for paciente com mais de 60 anos, começa só com 10 miligramas, para já ir amortizando o dano do corticoide e o remédio funcionar, né? Última coisa que eu vou ficar falando, assim, methotrexate ele demora 3 semanas para agir. Então, o cara não vai morrer nessas 3 semanas, 4 semanas, e você não vai poder tirar o corticoide nessa época também, porque se você tirar, o methotrexate não está agindo. Então, muitas vezes, hoje a gente faz muito isso, por exemplo, algumas doenças que a gente precisa poupar corticoide, miopatia inflamatória, lúpus, as vasculites, a gente entra muitas vezes junto com o corticoide com o metotrexate, não tem essas evidências na surdez, mas não tem porque ninguém tem evidência de nada. E aí é por isso que talvez a gente pode até se aproximar e tentar desenhar alguns modelos aí. Mas pensando com cabeça de reumato, a gente sai às vezes com os dois. Eu sei que o metotrexate vai funcionar daqui 3, 4 semanas. Aí lá eu começo já a reduzir o corticoide para evitar a a longa permanência aí da medicação. Tá? Boa, Cristiano. Boa dica. Carlos, você tinha levantado a mão? Desistiu? Não, desisti, na verdade era só elogiar, acabei elogiando pelo chat mesmo aí. Parabéns, Caio. A aula é excelente, super didática, bacana ver que você se aprofundou no estudo aí do assunto. É super desafiador, né? Um diagnóstico difícil, especialmente nesses casos atípicos, né? Quando ele está dentro de uma síndrome, de uma doença já pré-estabelecida, fica mais fácil, né? A suspeição, o diagnóstico e a segurança para tratar. Agora, esses casos que a gente investiga, tem uma causa ali sensório-neural que a gente não consegue estabelecer adequadamente a causa e fica tentando estabelecer uma relação causal com alguma alteração de exame laboratorial e não consegue definir, e aí vai para o teste terapêutico e tal. Super desafiador e esse assunto é muito interessante e essa nova perspectiva de tratamentos aí com imunobiológicos, terapia gênica e tal, acho que é o futuro para inúmeras doenças e para de Moya aí não é diferente, mas era mais para parabenizar mesmo e só colocar que de fato é um diagnóstico bastante desafiador e difícil mesmo. Obrigado, Carlão. Fala, Marcos. Bom filho a casa torna, hein? Queria dar os parabéns aí pela aula do Caio. Gostei bastante, aprendi bastante. Um prazer rever vocês aí da equipe do ABC. E eu acho que estão tendo o privilégio hoje de ter uma aula
né, por um otologista e com um reumatologista junto, né? E acho que isso é importantíssimo. Até eu tenho visto menos resistência por parte dos reumatologistas em acreditar um pouco no otorrino, porque eu não sei se está tendo um interesse maior nessa área de uma doença imunomediada órgão específico, né? Mas eu tenho visto que isso tem caído, e graças a Deus, porque a gente precisa muito da ajuda deles, né? E como o Carlão falou, a gente tem visto muito caso de imunomediada atípica. O quadro típico, a maioria faz diagnóstico. O problema são os atípicos, para você pensar nesse diagnóstico. Teve até um caso que foi recentemente mostrado numa reunião lá da escola, que o Fernando Garança teve, um caso de que começou uma paciente jovem com um quadro típico de Meniere unilateral, perda com zumbido flutuante, e acabou entrando por uma surdez súbita, acabou entrando por corticoide. Só que o paciente não melhorou tanto. Aí entraram com beta-estina, não melhorou. Depois de 3 semanas a 4 semanas, ela começou a ter perda do outro lado. E aí suspeitaram de imunomediada. E foi convidado um reumatologista, que talvez o Cristiano conheça, que é o Jamil Natur, e ele falou o seguinte, que a gente tem muito medo de corticoide, porque a gente não sabe lidar com os efeitos colaterais, né? E esses efeitos são importantes. E o reumato tem muito mais experiência do que a gente com corticoide. E eles usam uma dose inicial de corticoide para imunomediada que realmente tem que ser uma dose imunossupressora. Quando a gente usa 60 miligramas para um paciente de 90 quilos, isso é uma dose anti-inflamatória, ela não é imunossupressora. Então, esse caso que eles mostraram só melhorou quando ele chegou a 80 miligramas. Era um paciente que pesava 75 quilos. E aí, a partir do momento que você consegue essa resposta terapêutica, você fica com mais indício de que é uma doença imunomediada. No fim, essa paciente conseguiu estabilizar a audição com uma dose alta de corticoide, quando caía, ela piorava, e entrou com metotrexate, como o Cristiano comentou. Então, ficou lá 3 a 4 semanas mantendo dose de corticoide, e aí junto o metotrexate. Aí conseguiu suspender o corticoide por via oral, né? O transtimpânico, a gente não tem usado também muito como terapia, né? Como o Caio falou, a gente não tem muito estudo, né? O ensaio clínico, porque é difícil fazer com esse tipo de doença. Mas, assim, realmente a gente não vê uma melhora significativa aí com o corticoide transtimpânico. Acho que imunossupressor é a saída mais importante para esses casos, né? E só para vocês terem uma ideia, no ambulatório de surdez súbita lá da Escola Paulista, mais ou menos 15% dos pacientes acabam chegando ao diagnóstico depois de uma imunomediada. Eu Então, tenho certeza que com o o tempo a gente número vai é que nem aumentar. o Caio falou, é subdiagnosticado. E os critérios que são usados por muitos serviços, o de McCabe, que é da década de 80, são totalmente fora do que a gente usa hoje, né? Então, eu queria dar os parabéns de novo pela aula e pela atualização. E obrigado Obrigado, pelo Marcão. convite. Obrigado, Marcão, pelas palavras aí e pelo apoio. Eu estou vendo que o Nunes perguntou aqui em relação ao anti-HSP70. Sim, Nunes, tem nos laboratórios, o Fleury faz e o Hermes Pardini também faz. Custa em torno de R$ 1.000, mais ou menos, o exame. E a maioria dos convênios não cobrem, tá? Infelizmente, o paciente muitas vezes tem que arcar com isso. Mais alguém gostaria Tem de mais fazer alguém? alguma pergunta? A Lara perguntou alguma coisa aí também. Deixa eu olhar. Peraí. No chat? Tá no chat? Em Em quanto quanto tempo tempo... seria ideal para droga, para introduzir a droga reumatológica? Aí não sei se é Cristiano que vai responder, Caio. Então, assim, depende da droga reumatológica. O corticosteroide a gente tem que entrar o quanto antes. Você fez o diagnóstico, uma suspeita, você tem que começar a tratar. Porque quanto antes começar o tratamento, melhor é para o paciente. Agora, aquilo que eu falei, assim, a gente sempre teve uma ideia que se a gente não iniciasse o tratamento em até uma semana ou até um mês, não valeria a pena. E não, os trabalhos falam que
Até 3 meses tem bons resultados. Agora, a gente não deve, tipo, depois de um ano, pensar em iniciar um tratamento. Mas em até 3 meses a gente deve entrar, isso com o corticosteroide. O uso das drogas, como os agentes citotóxicos, que é o metotrexato, que ciclofosfamida, a gente não vai usar de cara, não é o protocolo. O protocolo é corticosteroide. A gente só vai associar numa situação que a gente tiver dificuldade na redução ou se a gente não atingir o objetivo que a gente queria nas 4 semanas de corticosteroide. Eu não sei se respondi a pergunta, Lara. Cristiano, quer pontuar alguma coisa aí? Não, eu acho que esse é o modelo do que tem de evidência hoje, né? É. Mas se a gente ganhar a mão, talvez a gente mude, porque assim, hoje em dia, nas nossas doenças, a gente tem usado muito mais drogas específicas e muito menos corticoide, pelos efeitos colaterais. Só que para isso a gente tem que ganhar curva de aprendizado e definir que assim, eu posso entrar com os dois ao mesmo tempo para eu desmamar mais rápido o corticoide, ter menos chance de recidiva e deixo a pessoa com methotrexate. Isso a gente já faz com outras doenças, né? Na situação que você apresentou, não existe esse modelo de estudo, ninguém estudou esse desenho. Isso aí eu só estou exportando para vocês uma coisa que a gente já faz nas outras doenças, para poupar corticoide e não deixar esse camarada 90 dias com 60 miligramas, 1 miligrama por quilo que seja, de corticoide, né? Essa seria uma forma para a gente garantir uma redução. Isso a gente já faz em outras doenças, mas aqui não tem esse desenho de estudo, seria até uma sugestão para esses ambulatórios aí desenharem um braço que fica só com corticoide e um braço que você já entra com metotrexato e mostrar, quer dizer, o cara que já entrou com metotrexato teve menos recidiva, ficou com menos dose cumulativa de corticoide e etc. Mas a literatura, infelizmente, ainda não tem essa resposta. Luiz, Certo, muito obrigada. você levantou a mão aí, Luiz? Oi, boa noite. Também parabenizar o Caião. O que eu queria perguntar é assim, até quando que a gente admite aí uma alteração audiométrica definida, né? Então, até 3 meses vale a pena entrar com o tratamento e tal, mas depois de um tempo a gente vê que a audiometria meio que se estabiliza, né? Que hora que a gente fala, olha, acho que agora talvez daqui não mude mais, né? É mais voltado para acompanhamento audiológico mesmo. Então, Luizão, essa resposta é difícil a gente falar, assim. A minha experiência, os casos que eu peguei, a maioria eram de pacientes com sintoma até um mês, assim. Mas o que que os trabalhos falam? Que até 3 meses tem bom resultado, tá? De 3 meses a um ano é um limbo. Você vai pesar o risco e o benefício de fazer esse tratamento se o paciente não tiver uma contraindicação. E se você quiser tentar um tratamento clínico para ele, que é muito duro você virar e falar pro cara, ó, meu, você perdeu a audição, você não vai fazer mais nada, entendeu? É ruim isso. Então, assim, a gente pode tentar e a gente vai ver o que que a gente tem de resposta. Se a gente viu que não tem resposta em 4 semanas, aí a gente vai reduzindo, ou até a gente, nesses casos, vale a pena, ó, vai pro reumato quanto antes, vamos pedir um apoio dele, vamos associar o metotrexato ou outras drogas para poder potencializar esse efeito o quanto antes, entendeu? Isso que o Cristiano falou, tá? Normalmente, esses casos eu acabo discutindo com o Cristiano, a gente vai falando, ó, esse caso assim, esse caso assado, para a gente poder o quanto antes começar a tratar e ter bom resultado. A grande vantagem é que, assim, a maioria dos meus casos melhoraram, tá? Eles melhoram. O grande problema é o longo prazo, porque o longo prazo, assim, esse paciente acaba às vezes piorando um pouco, né? Então, é um X, tá? Mas o problema é quando a gente convence o paciente, ó, trata. Muitas vezes a gente acabou ficando com metotrexato longo prazo, o paciente ficou bem, entendeu? Então, é importante esse tratamento. Eu Beleza. queria só Valeu, complementar um Luizão. negocinho. A fila para o acesso ao reumato é grande, seja no privado ou no SUS. Então, talvez vocês criarem algum mecanismo de comunicação mais rápida vai favorecer o paciente, né? Não sei como achar uma porta lá no ambulatório da faculdade para os casos do SUS e no convênio vocês liguem para os amigos e pede, porque se você deixar na fila normal, pode demorar 3 meses, 4 meses para ter uma vaga. Se for no SUS, os coitados demoram às vezes 2 anos para chegar para a gente, né? Então, ou vocês já vão agindo, pode pedir essas sorologias, essas coisas, se for o caso, entra com medicamento, se vocês acreditam que é, ou bate na porta e pede favor, né? Tipo, ó, vê esse caso para mim aqui, porque
Se você deixar na via comum, no SUS, pode demorar 2 anos para o cara chegar, né? E na via privada, depende aí da velocidade dos ambulatórios, às vezes cai e a pessoa não está familiarizada. Eu também não tive isso na faculdade, a gente começou a estudar pelas provocações da proximidade aí com o Caio, o Marcão, o Raul, né? Que eu acabo convivendo mais, e aí quando tem, eles vêm trazer a informação para a gente discutir dos pacientes. Então, conforme vocês vão desenvolvendo ou achem alguém que compra a briga junto com vocês, já fideliza para o cara ajudar também, né? E aí o cara vai estudar mais. A gente não tem esse tema na nossa formação. Eu sou da Santa Casa, né? Nós não temos esse tema aí, tanto que a gente até está tentando fazer meio que um grupinho de estudo para aprofundar um pouco mais no assunto, porque não tem. Então, se o cara não ouviu num congresso, alguma coisa, pode ser que ele vai fazer cara de interrogação, principalmente nesses órgãos específicos aí, né? E aí fica difícil para a gente. Pega de calça curta, você nunca ouviu falar, a primeira coisa é falar, não, não é comigo. Devolve o filho para vocês aí. Entendeu? Fala, Marcos. Então, isso que o Cris falou agora, que é importante, porque. E também não ficar com aquela ideia de que a gente só vai tratar se os exames vierem positivos, né? Porque às vezes você fala, tem um anticorpo anticóclea. Quando foi lançado, eu peguei o início dessa fase, eu tinha um amigo que trabalhava no Fleury, e ele fez um monte de exame de colegas dele, e alguns tinham um anticorpo anticóclea positivo, sem ter nenhuma queixa auditiva, né? Então, eu queria até ouvir a opinião do Cristiano, porque assim, a gente vê que na maioria dos casos que são órgão específico mesmo, eles vêm com os exames normais, até o VHS, PCR, vem tudo normal. Então é difícil você convencer o reumato, né, que você precisa de repente entrar com imunossupressor. Então ou a gente perde um pouco esse medo mesmo de entrar com imunossupressor, ou a gente tem que ter um contato direto mostrando o que a literatura fala a respeito desse tema, porque senão a gente não vai conseguir esse apoio da reumatologia, né? Que não sei se você tem essa visão também, que os Sim, exames na fica verdade são difícil. para descartar uma doença sistêmica, né? Que muitas vezes vem positivo e às vezes pode ser a primeira manifestação, pode ser a surdez imunomediada ou súbita que depois acaba aparecendo alguma doença sistêmica. É. Exato. E às vezes o diagnóstico vai sair 6 meses depois, né? Mas a gente já pode ir tratando até a doença ir dando as caras. Com relação, Marcão, ao anticorpo anticóclea, tem bastante estudo hoje mostrando que, assim, ele não é um marcador de diagnóstico, né? Ele vai te ajudar. Ele, por exemplo, ele tem mais associação com resposta do tratamento com corticosteroide mesmo do que você fazer diagnóstico, isso que você falou, né? Então, o cara vai lá, dosa um anticorpo anticóclea, pô, isso é positivo, então vou ter uma DMOI. Não necessariamente, né? E é mais ou menos o princípio que mostrou aquele artigo do TNF-alfa, que eu acredito que a gente vai começar a utilizar, porque é um marcador que já tem disponível nos laboratórios. Eu não sei custo, eu não consegui pesquisar essa questão do custo, mas para paciente que tem alta suspeita, se você dosar e vier acima do que 18,8, ele é altamente sugestivo de DMOI, tá? Então, a gente precisa evoluir esses marcadores, porque aí a gente vai melhorar nosso diagnóstico. O exame é coberto pelo convênio, Cristiano, você sabe? Não? Eu acho que não, TNF-A? Marcão. Não? Dosar O TNF? TNF, Eu o acho que alfa. Poxa viu? vida. Eu não tenho certeza. A gente só pede essa dosagem quando a gente está em uso de algum medicamento, por exemplo, uma artrite reumatoide. O pessoal da gastro pede mais que a gente para doença de Crohn, retocolite, está usando um inibidor de Uhum. TNF, e aí o paciente começa a perder eficácia. E aí você quer saber se ele está fazendo anticorpo, antidroga ou não. Então aí a gente acaba pedindo para saber o que eu vou fazer. Eu vou trocar de remédio ou aumento a dose do meu medicamento? Às vezes até, tipo, a gente usa 5 miligramas por dia. Eu posso ir para 10 miligramas por quilo, dependendo do que eu entender dessa história do título de TNF que ele tem ali. Mas tirando isso, é a única situação que a gente pede na prática esse título aí. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Ouso dizer que eu acho que essa foi uma das nossas reuniões mais
produtivas que a gente fez, porque a gente teve a participação do Cristiano, do Marcos, que tem uma super experiência, do Carlos, ou seja, acho que foi a troca de ideias, acho que, pelo menos para mim, acho que foi uma das mais produtivas das últimas que a gente teve. Porque o resto a gente acaba vendo e ouvir alguém que está fora da otorrino, eu acho que faz toda a diferença. A gente tem que começar a fazer isso mais frequentemente. Bom, pessoal, se ninguém tem nada, só para a gente não extrapolar o nosso período, eu vou acabar a reunião. Caio, valeu, muito obrigado, foi muito bom. Cristiano, sensacional você estar por aí, cara. Acho que foi muito bom. E aí a gente tem a próxima, já vou falar que temos aqui o Zé Neto, que é o nosso rinologista lá do HC, que vai falar na próxima reunião, dia 19 de junho. Ele vai falar sobre complicações de rinossinusites, tá bem? Obrigado, pessoal. Valeu por ter aparecido. Até junto. Obrigado. Tchau, Um abraço a obrigado. todos. Tchau, pessoal. Boa noite. Parabéns, Caio. Tchau, tchau. Obrigado, Carlão. Tchau, boa noite. Abração. Parabéns, Caio. Tchau, turma. Boa Obrigado. noite. Boa noite, um Valeu. abraço, parabéns. Outro, Boa, Caio. obrigado. Valeu, Nuneira. Abraço, meu. Valeu.